na nossa conversa das terças-feiras com o Fausto Augusto Júnior, que já está posicionado aqui, que é o diretor técnico do Diese, vamos abordar hoje a visita à China da comitiva liderada pelo presidente Lula e também falar sobre arcabouço fiscal. Boa noite, Fausto. Tudo bom com você? Boa noite, Ana. Boa noite a todos aí que nos ouvem, nos assistem. Muito bem. Fausto, o que a gente pode esperar, então, desse encontro, né, que vai acontecer em breve entre o presidente Lula e o presidente da China, depois do Brasil praticamente ter ficado abandonado, né, o governo anterior em relação à China, esse abandono? Bem, Ana, primeiro que é um retorno do Brasil no cenário internacional e lidando com, e conversando, visitando, enfim, se relacionando com as maiores potências, principalmente com as maiores economias. Vamos lembrar que o presidente Lula já esteve nos Estados Unidos, já esteve conversando com John Biden e agora está encaminhando para a China para conversar com o presidente chinês, lá, o Xi Jinping. Quando a gente olha para essa realidade, isso cria boas oportunidades do ponto de vista diplomático, o Brasil avançar na sua participação internacional, mas principalmente do ponto de vista econômico. Nós precisamos, o Brasil carece de investimento, a entrada de investimentos de diversos países é importante aqui, e a China é o maior país parceiro comercial do Brasil hoje, e de alguma forma muitos mercados passam por esse conjunto de conversa. Agora, mais importante até do que isso, que é algo que já está estabelecido, é importante a gente pensar no para frente, no futuro. É uma parceria com a China, uma mudança do ponto de vista, inclusive, né, de você mudar o perfil da nossa relação comercial, trazendo mais tecnologia, levando mais discussões nesse sentido de troca de tecnologia, melhoria da nossa pauta de exportação, certamente é uma grande oportunidade. Você diria que esses acordos seriam os mais importantes a ser pontuados entre essa conversa? Gera-se que talvez, estima-se que sejam entre 20 acordos, né? Que talvez sejam ali conversados, abordados, para que talvez haja uma assinatura, talvez, ali. Primeiro que eu acho que tem as questões econômicas, né? Ou seja, você repensar, inclusive, essa inserção. O Brasil precisa deixar de ser um país exportador de matéria-primas e bens primários e ampliar a sua pauta de exportação de produtos industrializados. Ao mesmo tempo, é preciso construir parcerias para desenvolvimento tecnológico, para ampliar nas áreas de ponta, como inteligência artificial, satélites, enfim, uma série de questões que estão colocadas aí como oportunidades de futuro, a questão do meio ambiente, a questão das energias renováveis, tudo isso faz parte dessas discussões que estão colocadas. E a outra discussão, que é bastante sensível, é a questão de como o Brasil volta a se reposicionar nas questões geopolíticas, da qual hoje, pensando este mundo aí que está se reorganizando, a China é um parceiro importante, é um ator fundamental dessa nova reorganização, e o Brasil precisa se relacionar com ele. E Fausto, em relação à guerra, saindo um pouquinho da questão econômica, o presidente Lula ele defende, né, um plano de paz para acabar com o conflito entre Rússia e Ucrânia e deve falar isso com o presidente Xi Jinping em relação a esse conflito. Você acredita que ele pode ajudar aí a pôr fim a essa guerra? Bem, aí nós estamos falando de dois países que não estão diretamente envolvidos na guerra, Sim. Tanto o Brasil quanto a China, duas economias bastante significativas do ponto de vista global e também dois países muito importantes em seus respectivos continentes. O Brasil é o maior país da América Latina, a China é o país, hoje um dos países mais importantes da Ásia, e isso possibilita você construir algum sistema de intermediação. Agora, por trás de toda essa conversa, seja para o Brasil, seja para a China, é óbvio que a paz é fundamental no mundo, mas é também importante porque está diretamente ligada às suas economias. A guerra é um dos principais elementos hoje, por exemplo, da nossa discussão inflacionária, que carrega toda a nossa discussão de juros, toda essa questão que está colocada aqui no Brasil. A questão da reorganização das cadeias globais de fornecimento tem a ver com a guerra. Então, a guerra é um elemento que desestabiliza as relações diplomáticas, mas também as relações comerciais. Eu acho que isso, Brasil e China têm interesses em comum. Como isso vai se dar, como é que isso vai se colocar, é claro que vai depender muito de como os atores vão jogar nesse tabuleiro. Vamos lembrar que, raramente, né, os Estados Unidos, a Europa e etc., acabam permitindo que países fora desse grupo acabem interferindo em conflitos, em especial num conflito tão importante que envolve efetivamente ali o centro e base de fornecimento da própria Europa. Então, é um momento ali de tatear. Eu acho que está se construindo possibilidades, mas isso vai depender muito de como a geopolítica vai se organizar a partir dessas conversas.
Perfeito. Agora, Fausto, saindo da China e voltando aqui ao Brasil, um dos assuntos mais comentados por aqui é um novo arcabouço fiscal. Então, eu te pergunto, com ele, haveria a possibilidade aí da queda de taxa de juros? Para você explicar bem didaticamente, rapidamente, o que seria ser esse novo arcabouço que, às vezes, as pessoas em casa ainda não conseguiram pegar o feeling. Em rápidas palavras, ele é uma nova meta fiscal, ou seja, como o governo vai organizar os seus gastos, em que base ele vai construir esses gastos. E, primeiro, tem questões importantes e questões que vão ser discutidas. A primeira questão é, não dá para pensar a discussão do arcabouço sem acoplar ele com a questão dos juros. A discussão fiscal está diretamente ligada a um embate que o governo federal está fazendo com o Banco Central. Não é possível a gente manter uma taxa de juros tão alta, a maior taxa de juros reais do mundo, que está esfriando a nossa economia. Em especial, pelos dados de inflação que saem hoje, a inflação vem caindo, então a taxa de juros real está aumentando. O arcabouço, de alguma forma, serve, inclusive, para esse debate, este embate que está acontecendo entre a Fazenda e o Banco Central. Por outro lado, o arcabouço ele é muito melhor do que o limite do teto de gasto, porque ele avança a possibilidade dos gastos públicos vinculados ao crescimento das receitas do governo. Qual é o problema? O problema são os tempos e os prazos, são os prazos e os valores definidos para você zerar o déficit público. E aí nós temos que fazer um debate grande do ponto de vista social, porque o debate do arcabouço fiscal passa muito menos pelas suas ferramentas, que estão lá por trás construídas, que ele é muito engenhoso, inclusive, mas muito mais pelos prazos. Né? Essa questão do que eu estava dizendo é que é importante, Ana, a gente entender que conforme você vai mexer na questão do déficit público, nós temos que mexer inevitavelmente no gasto. E como é que você vai construir o debate de ampliação de receita, ou seja, a ampliação de receitas do Estado vis-à-vis diminuição de gasto, num cenário de depressão econômica, num cenário de crescimento baixo. Então, a equação do arcabouço fiscal passa necessariamente pelo nosso debate, que de alguma forma precisa impactar a questão dos juros. E aí tem detalhes que nós precisamos olhar com bastante atenção. Por exemplo, como é que ficam os gastos da saúde, como é que ficam os gastos da educação, que são gastos que, uma vez eliminado o teto, eles passam ali voltar a ser vinculados ao crescimento orçamentário. Tem discussões importantes, mas acho que essa discussão do arcabouço ela só está começando. Sim. A gente está tateando ainda, essa proposta vai para dentro do Congresso Nacional, é um bom primeiro passo, mas ainda carece de ajustes e melhor, inclusive, discussão com a sociedade. Perfeito, Fausto, obrigado pelas suas informações, explicações e sua participação aqui com a gente. E até a próxima terça-feira. Até a próxima, Ana. Boa noite a todos. Boa noite e boa semana para você.